correspondente internacional da TV Globo em Paris, Liz Ferri, esteve em Frederico Westphalen palestrando na URI, na quarta-feira, 11 de outubro, e conversou com a reportagem do AU sobre sua trajetória como professora e doutora em Ciências da Informação e da Comunicação, e também como jornalista. O evento foi realizado pelo mestrado em Letras da URI e em parceria com o curso de jornalismo da UFSM e também o jornal UOL Uruguai. Eu fui para a França para morar em 2001. Em 2003, eu comecei a fazer mestrado em Informação Internacional e eu decidi escrever sobre os correspondentes brasileiros na França, como eles tratavam da atualidade. Eu decidi então fazer uma análise comparativa da informação internacional tratada pela França e tratada pelo Brasil. E foi aí que eu comecei a trabalhar sobre essa questão de como trabalhavam os jornalistas brasileiros fora do Brasil. Que imagem eles davam do Brasil e que imagem eles davam de fora para os brasileiros. Então eu fiz mestrado na Paris 8 e aí o meu diretor de tese, um franco-chileno, disse: eu acho que você precisa entrevistar todos os jornalistas que você tiver acesso e principalmente o da TV Globo. Na época era o Caco Barcelos. Nós conversamos e ele precisava naquele momento de uma pessoa que traduzisse as reportagens. Só que daí eu comecei traduzindo reportagens, fazendo produção, um pouco de edição, porque um correspondente, um jornalista internacional, ele faz tudo. Ele não é só repórter, ele não é só produtor, ele não é só editor, ele é tudo. Então, eu acho que paradoxalmente nós temos muitas informações, mas ao mesmo tempo nós temos pouco acesso às informações que são verdadeiramente verificadas, verdadeiramente fundamentadas. E como pesquisadora, eu acho que o jornalista ele tem um papel muito importante nesta construção de um discurso que seja profissional. Claro que, entre aspas, todo mundo pode ser um comunicante, mas um comunicante como? Em que circunstâncias? E com que meios? Hoje em dia, principalmente com as redes sociais, existem muitas informações, muita diversidade. Agora, o problema hoje em dia é selecionar essas informações. Então, o papel do jornalista é o que sempre foi, o de um organizador de todos esses discursos, e ele tem esse preparo para fazer essa função. Eu dei a primeira aula de análise do discurso e nessa cadeira eu pedi para os meus alunos franceses, e o que aconteceu foi que um dos meus alunos fez um trabalho sobre racismo, de como a mídia francesa via os franceses das ilhas, os negros, né? E ele fez uma relação de discursos discriminatórios e disse, no final da apresentação dele, ai professor, eu adoraria morar no Brasil, porque eu tenho certeza que os brasileiros negros, eles são felizes lá, não são como aqui. E aquilo me tocou muito, porque aquilo me devolveu uma realidade que eu mesma tinha pouco consciência. E foi a partir daí que eu pensei, bom, um dia eu vou trabalhar sobre discursos discriminatórios em relação aos negros, contra negros brasileiros. E foi no início desse ano que eu coloquei na internet, e com a ajuda de alguns amigos, esse questionário circulou, e eu tive a sorte de ter mais ou menos uns 600 e poucos relatos, onde as perguntas eram estas: quais as expressões, as palavras que parecem para você mais discriminatórias em relação à cor da pele? E eu tive relatos emocionantes. Então, no início, que era somente uma pesquisa científica, sem engajamento emocional e pessoal, virou um engajamento forte da minha parte, porque é uma questão que hoje me toca, mesmo eu sendo branca e não tendo parentes, pelo menos que eu conheça, que tenham uma pele negra. E eu noto, a partir desses relatos,
coisas que são ditas naturalmente na minha família, pelos meus amigos, pelas pessoas que eu vejo, com quem eu me relaciono. E alguns alunos vieram me dizer: gostei muito, professora, eu mesma falava isso. Isso já é para mim, já é bem valioso.